Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também estamos na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura, que você encontra aí na sua tela os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser e ainda acompanhar nossas novidades nas redes sociais. Bom, e falando nelas, discussões nas redes sociais, passeatas nas ruas, conversas entre amigas e amigos nos espaços públicos e privados. Ao longo do último ano, o feminismo voltou a ser um assunto bastante debatido nas diferentes esferas da nossa sociedade. Mas de que forma essa importante discussão é levada para dentro das nossas escolas? Isso é o que a reportagem da revista Nova Escola foi descobrir e os resultados a gente vai discutir no programa de hoje. Afinal, como as meninas estão mudando as nossas escolas. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Mariana Oliveira, que é estudante. Tudo bem, Mariana? Bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Também conosco aqui no estúdio, ao meu lado, está a Sandra Vasques, que é psicóloga clínica, sexóloga e educadora sexual do Instituto Kaplan. Bem-vinda também à Conexão. Obrigada. E ainda conosco no estúdio está a Gina Vieira Ponte, que é professora da Rede Pública do Distrito Federal, responsável pelo projeto Mulheres Inspiradoras. Bem-vinda, professora. É um prazer estar aqui, muito obrigada. Prazer é nosso em recebê-la. E você em casa, fique ligado que daqui a pouquinho a gente ainda conversa com a Paula Pérez, que é repórter da revista Nova Escola e vai contar um pouco mais para a gente sobre os bastidores dessa reportagem. Então, fique ligado aí. Quero começar a ouvir a representante dos estudantes aqui no estúdio, a Mariana, que estuda aqui no Pedro II, colégio aqui no Rio de Janeiro, muito tradicional. Mariana, a gente sabe, né, que muitas vezes, nos últimos anos, temos acompanhado aí, muitas vezes a insatisfação dos alunos em relação a como os temas são apresentados em sala de aula, como é que o aluno pode se colocar mais, fazer parte das discussões. E a questão de gênero, a questão da participação das mulheres, cada vez mais tem sido levada à frente. Como é que isso aparece? É algo pontual? É isso que está no discurso dos professores? Os alunos trazem essa demanda? Como é que vocês discutem, afinal, feminismo no dia a dia no Pedro II? Então, como você bem colocou, o Pedro II ele é, sim, um colégio muito tradicional, mas a gente também tem que questionar esse tradicionalismo, né? A gente tem que, sim, confrontar e questionar como são apresentadas as matérias que são abordadas. Enfim, é óbvio que agora nós vemos um avanço muito grande dos professores de como abordar, de dar visibilidade mais para as mulheres na história, mas isso só ocorreu por conta de uma demanda. Uma pressão, uma cobrança dos alunos. Com certeza. Em ver essa história feminina também. Com certeza. Através dessa cobrança que nos foi dado esse espaço, essa visibilidade. Então, assim, é incrível. Eu estou aqui também para falar um pouco mais de como existe realmente um poder da juventude muito presente em relação a isso. E é isso, abordar mesmo dentro do colégio. Nós hoje temos mais conhecimento sobre escritoras, sobre mulheres nas exatas. Então é de extrema importância ter essa visibilidade da mulher na história, contando sua própria história. Muito bom. E só fazendo um parênteses, aqui não é exatamente o tema da nossa discussão, mas se você acompanha o noticiário sobre educação aqui no Rio, a Mariana estuda no Pedro II, que é o colégio que recentemente possibilitou aí a escolha do uso do uniforme. Havia toda uma discussão que não era desse ano, já de um tempo para cá, sobre a obrigatoriedade de meninas usarem tal tipo de roupa, de meninos também. Então agora, só explicando, Mariana, para quem não acompanhou a história, quem pode usar calça, saia no colégio, todo mundo. Todo mundo agora está liberado. A gente acabou com esse binarismo, né, do uniforme. Então a saia, ela não é exclusivamente das meninas agora, os meninos também podem optar pelo uso das saias. Então, a gente quebra também esse estigma de gênero que é implantado nas vestimentas, né? Então, isso foi muito importante porque o uniforme ele é ponto crucial, né? Ponto marcante do Colégio Pedro II. Então, foi incrível esse avanço que nós demos e não é um retrocesso de jeito maneira. Sem dúvida, e também foi uma conquista aí a partir das demandas dos estudantes. A gente fala mais sobre o dia a dia do colégio daqui a pouquinho. Quero ouvir da professora Gina, porque a Mariana mencionou aqui sobre as mulheres na história e exatamente esse projeto que a professora desenvolve lá com os alunos no Distrito Federal, né? Sobre as mulheres inspiradoras na nossa história, professora. Isso, exatamente. Eu sempre gosto de ressaltar que o projeto nasceu do meu desejo de ressignificar a minha prática pedagógica.
A gente está lidando com uma geração de nativos digitais e, infelizmente, a nossa escola ainda parou no século XIX, né? Então, eu criei uma página numa rede social para usá-la como ferramenta pedagógica, para me aproximar dos meus alunos, para saber que conteúdos eles acessavam, eles postavam. E eu comecei a me deparar com situações em que as meninas se colocavam nas redes sociais reproduzindo o referencial da mulher objetificada. Pontualmente um vídeo de uma menina de 13 anos no qual ela se apresentava dançando. O vídeo tinha um apelo, um teor erótico muito forte que me incomodou. Eu fui investigar o porquê do comportamento daquela aluna e me dei conta de que ela é um sujeito sócio-histórico. O que ela pretendia com aquela exposição era se sentir valorizada, pertencendo. E a lógica é a seguinte, se nas grandes mídias as mulheres são representadas a partir desse referencial do quanto elas são sexualmente desejáveis, a tendência é que as meninas reproduzam esses referenciais. E aí eu sistematizei o projeto Mulheres Inspiradoras, que teve como princípio, se as nossas meninas estão se inspirando nesses referenciais, que tal se a gente apresentar outros referenciais? E aí eles foram estudar a biografia de grandes mulheres, mulheres extraordinárias. Dá alguns exemplos pra gente. Uma que eles amaram, Anne Frank, que tem a mesma idade que eles, que se tornou escritora e que, apesar de estar confinada no anexo do escritório do pai dela, durante o período da Segunda Guerra Mundial, ela deixou um recado para o mundo e hoje o livro dela é um dos mais lidos. E a casa de Anne Frank é um dos lugares mais visitados no mundo, que fica lá em Amsterdã, na Holanda. Quem tiver a oportunidade de conhecer também, vale muito a visita. Né? Exatamente. Outra personalidade que eles gostaram muito de conhecer é uma brasileira chamada Carolina Maria de Jesus, que nasceu no Morro do Canindé, em São Paulo. Quer dizer, na verdade, ela nasceu em Minas Gerais, em Livramento, e migrou para São Paulo. Ela era catadora de papel, só estudou até a 2ª série primária, se tornou escritora. O livro dela foi traduzido para mais de 13 idiomas e na primeira edição vendeu mais de 100 mil exemplares. Então eu formei um time de mulheres bem diversificado, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres da academia com muita escolaridade, mulheres com pouca escolaridade e defini de propósito 2 meninas, né? A Malala e a Anne Frank, com idade próximas às das minhas alunas, para que elas percebessem que a gente pode ser inspiradora em qualquer idade. Muito bacana. Bom, aproveitando esse gancho do vídeo que a professora mencionou, de uma das alunas ter feito, Sandra, você trabalha também com a questão da sexualidade. Sim. E essa visão, muitas vezes, de como se representar a partir da sexualidade, pode até ter aí uma boa intenção, mas nem sempre é o que poderia ser mostrado de melhor da mulher, né? Sim. Na realidade, cada um de nós é dono do seu próprio corpo. Deveria ser dono do seu próprio corpo e do seu destino. Só que não é assim, né? Nós somos influenciados por uma cultura, e nós até já estávamos conversando aqui, que é a cultura do patriarcado, né? Que perdura há milhares de anos e que está dentro de nós, né? E dentro dessa cultura, a mulher é uma mulher objeto, é uma mulher que está submissa ao homem, que é algo que a gente não encontra abertamente e de forma muito, de uma forma assim, muito dura hoje em dia. Não é isso que você encontra. Essa opressão da mulher, essa submissão da mulher, ela é bem sutil atualmente. É lógico que em alguns lugares ela existe de maneira bastante clara e bastante forte, mas no dia a dia essa cultura prevalece, né? As mulheres em geral ganham menos que os homens, elas não estão por exemplo, nas diretorias das empresas, elas estão em número muito menor, né? Então, nós precisamos prestar atenção que essa cultura ainda existe e nós precisamos aprender a questionar o que é considerado normal. Mas se a gente voltar para o foco, e eu voltar para o meu foco pessoal da questão da sexualidade, eu queria, inclusive, destacar uma grande mulher. Eu estava até conversando também isso com a Gina, que eu falei assim, olha, eu podia acrescentar aí para o seu livro uma grande mulher, que foi a Margaret Sanger,
e uma outra que foi a Catherine McCormick, que foram duas mulheres no começo do século passado, que viveram até ali os anos 60, 70, e que elas, por meio do esforço delas, do financiamento delas, é que o Pincus descobriu a pílula anticoncepcional, né? E que um outro médico, o John Rock, ajudou também a divulgar e a fazer com que a primeira pílula anticoncepcional, né, as mulheres pudessem usar. E a pílula anticoncepcional mudou a vida das mulheres. E você vê que, assim, elas não ganharam nenhum grande prêmio, nem são tão conhecidas. Nem são tão lembradas na história. Nem são tão lembradas, né? Então, de fato, foi uma revolução, né? A gente hoje em dia sabe que é distribuído na rede pública de saúde, fala-se muito da pílula, mas para a época, né, o surgimento foi uma revolução, não só para a questão sexual, social como um todo, né, discutir isso abertamente. A mulher pode controlar sua natalidade. Exato. E até então as mulheres eram controladas por isso, elas tinham que ficar em casa cuidando dos filhos. Não que ter filho seja uma coisa ruim, é boa, mas quando você só tem como plano e projeto de vida criar filhos e ficar em casa, isso não é bom. Sem dúvida. Né? Deixa eu aproveitar e chamar então para a nossa conversa a Paula Pérez, que é repórter da revista Nova Escola. Paula, bem-vindo à Conexão Futura. Conta pra gente então de onde surgiu a ideia de fazer essa reportagem de capa da revista que mostra aí, como a gente já está abordando aqui, diferentes facetas da discussão sobre o feminismo. Oi, Cristiano. Oi, meninas que estão aí no estúdio. Obrigada pelo convite. A gente vinha conversando sobre a vontade, a necessidade de fazer uma capa sobre feminismo há muito tempo. Mas a gente sempre teve muita dificuldade de encontrar um foco, sabe? Porque o feminismo, ao mesmo tempo em que é um movimento defendido por boa parte das mulheres aqui da redação, se não todas, eu acho, então a gente queria falar sobre muita coisa. E você também percebeu, nesse pouquinho de conversa com a Sandra e a Mariana e a Gina, que tem muita coisa para ser falada mesmo. Dá para falar do feminismo em diferentes instâncias, na escola, na sociedade, nos modelos de mulheres que a gente segue ou não, em como as mulheres são moldadas, enfim. E aí a gente pensou que poderia ser interessante trazer o feminismo sob o ponto de vista das alunas, sabe? Porque, como eu disse, é um movimento que nos afeta enquanto pessoas físicas, assim, enquanto mulheres na redação, enquanto mulheres e homens na redação, mas muitas vezes, como tem muitas jovens entrando no feminismo agora, conhecendo e militando, indo para as ruas, os professores e as professoras não sabem muito como lidar com elas, sabe? Tipo, o que essas meninas querem que eu faça? E aí a ideia foi meio por aí, dar voz para elas e falar, olha, ouça essas meninas porque elas têm coisas muito importantes para dizer. Isso é importante você mencionar, né, Paula, porque a gente sabe, né, que parte, enfim, do currículo prevê alguns fatos, algumas questões, mas de fato estudar a história do feminismo não faz parte habitualmente de um currículo. Você acredita que muitos professores foram pegos de surpresa por esse movimento recente de demanda das alunas em discussão do feminismo dentro da sala de aula? Eu acho que talvez eles tenham sido pegos de surpresa, sim, não por não saberem do feminismo, mas por eles nunca terem pensado, de fato, parado para refletir, sabe? Porque a gente ouve muito, é muito frequente quando alguém vai questionar uma atitude que a gente considera machista ou sexista, a gente fala, mas era brincadeira, mas você tá levando tudo muito a sério. E eu acho que essa postura também existe muito forte na escola. E eu acho que é para isso que as pessoas têm que olhar, sabe? Tipo, não só transformar, assim, inserir aulas sobre o feminismo enquanto movimento social nas aulas de história, mas refletir sobre o que eu penso das mulheres, sabe? O que eu tô reproduzindo quando eu faço uma piadinha sem graça, enfim, uma piadinha que as meninas estão considerando sem graça. Eu acho que as alunas
estão começando a não ficar mais quietas quando elas quando elas começam a se incomodar com isso, sabe? Muito bem. Paula, eu volto a falar com você daqui a pouquinho, quero voltar ao estúdio, exatamente pegando esse ponto e reforçando, eu acho uma questão que a Paula mencionou aqui, não sei se vocês concordam comigo, mas as brincadeiras, as piadas, sobre qualquer minoria, né, seja sobre a mulher, seja sobre o negro, seja sobre o homossexual, na verdade, as piadas só reforçam um tipo de preconceito que é tido como aceito, que na verdade de engraçado não tem nada para quem está se colocando no lugar da vítima, né? Eu acho que um pouco disso que poderia ser quebrada essa ideia de uma brincadeirinha não faz mal, né? Uma piadinha que não vai fazer mal para ninguém, na verdade faz sim. Como é que isso acontece entre os alunos, Mariana? Que a gente sabe, né? Que, enfim, brincadeira entre os jovens acontece, não pode chegar não ao bullying ali, mas uma brincadeirinha aqui, a garotada adolescente normalmente tem, né? Essa veia mais cômica, digamos assim, mas como é que essa discussão tem mudado um pouco, talvez a abordagem mesmo das brincadeiras entre os alunos? Sim, né? É muito importante que a gente nomeie quando as coisas acontecerem. Piada, né? É muito delicado hoje em dia, no meio onde está se discutindo, onde as pessoas estão começando a ter mais voz, as minorias principalmente estão começando a ter mais voz. Então, é muito importante que uma piada sobre sexualidade ou uma piada sobre inferioridade da mulher, uma piada sobre algum preconceito racial, que seja dita, que se dê um nome, né? Porque isso tem nome, isso é homofobia, isso é machismo, isso é racismo. Então, eu acho que hoje em dia se tem uma visão muito mais esclarecida e amadurecida sobre essas piadas, assim. Muito se diz também do politicamente correto, que acaba com a graça de tudo. Mas não, né? Que graça é essa? Eu acho que é importante a gente pensar no riso dos outros. Até que ponto eu não estou invadindo essa pessoa, até que ponto eu não estou sendo desrespeitosa com essa pessoa, né? Então, isso sendo trabalhado dentro do colégio, que é a base, né? São as pessoas que estão em formação ali no colégio. Então, é muito importante que essa pauta entre, sim, e que não seja tratada como mimimi, como é dito hoje em dia. Não, é uma pauta extremamente importante que tem que ser tratada. A escola é local para isso. Sem dúvida. Considerar o que é considerado normal. Será que é normal? Né? Questionar o que é normal, né? Eu vejo muitas pessoas que quando a gente fala, olha, eu acho que isso é machismo, eu acho que isso é preconceito, que as pessoas ficam bravas. Eu estava brincando só. Ok, mas se a outra pessoa que te falou se sentiu ofendida, por que não se questionar? Porque ao invés de se sentir ofendido, ofendida, por que você não olha para dentro de você e se pergunta, por que será que ela me disse isso? Por que será que ele me disse isso? Né? Eu acho que tá você... brincando, né? De onde é que vem o fundo dessa brincadeira que para você tem graça e para o outro não tem, né? Justamente. Eu queria ouvir um pouquinho da professora Regina em relação a essa discussão, como a gente está falando, né? Não é uma discussão nova, mas tem aparecido cada vez mais nas escolas. Você tem um trabalho muito bacana em valorizar o papel das mulheres, mas acredito que nem todos os professores têm um papel, às vezes uma abordagem semelhante. Como é que é essa discussão de falar sobre feminismo, sobre a história da mulher com os seus pares, com os outros professores? Que isso vai muito de uma iniciativa pontual, às vezes, do professor querer levar isso para dentro da sala de aula, né, Regina? Perfeito. Ótima pergunta essa. Primeiro, é importante dizer para os professores que nós temos dispositivos legais que nos dão pleno amparo para trabalhar o tema. Porque eu sinto que muitas vezes o professor não leva o tema para a sala de aula porque ele tem medo de qual pode ser a reação do pai ou da mãe de questionar, mas isso é pertinente ao trabalho pedagógico? A gente tem os parâmetros curriculares nacionais, a gente tem um currículo de cada unidade da federação. O nosso currículo, por exemplo, no Distrito Federal, que se chama Currículo em Movimento, ele propõe que a gente trabalhe interdisciplinarmente e na perspectiva da transversalidade, ou seja, eu tenho um currículo que vai ser atravessado por esses temas que são inerentes à nossa condição humana. Direitos humanos, orientação sexual, igualdade de gênero. Então, o primeiro ponto a dizer para o professor sinta-se seguro, você está amparado pela lei, desde a Constituição Federal até a LDB, até o currículo, os parâmetros curriculares nos dão esse suporte para a gente trabalhar. Um segundo ponto que a gente tem que destacar é que isso representa pensar fora do fluxo normal da escola. Como eu disse agora há pouco, a gente ainda tem uma escola com ranços do século XIX, uma escola que tem uma concepção muito conservadora do que seja educação.
Ainda há algumas pessoas que acham que não é papel da escola tocar nesses assuntos, como se fosse possível apresentar os conhecimentos como se eles estivessem suspensos no ar. Os conhecimentos estão ancorados na realidade e para que os estudantes atribuam sentido àquilo que eles estão aprendendo, eles precisam perceber o diálogo do conhecimento com a vida deles. Então, essas questões, como disse muito bem a Mariana, elas saltam na sala de aula, no nosso convívio, porque o primeiro ponto que a escola precisa fazer para trabalhar com o machismo, por exemplo, é olhar para si mesma, que foi um pouco o que aconteceu na escola da Mariana, né? De parar e olhar quais são as práticas que estão dentro da escola, naturalizadas, cristalizadas, e que no fundo, são representativas do machismo institucionalizado. Se isso está acontecendo dentro da escola, se eu tenho meninas se sentindo constrangidas, humilhadas por causa de determinados encaminhamentos, a escola não pode se furtar à discussão. Então, é difícil muitas vezes para o professor, porque a nossa formação inicial muitas vezes não nos dá referenciais, suporte, subsídio para abordar isso, mas a gente tem que ter a coragem. E o maior ganho, por exemplo, quando eu levei o tema para trabalhar com os meus alunos, eu percebi que houve um engajamento muito grande da parte deles, que é o que a gente mais busca. Como educador, o que a gente mais quer é ver os alunos... Seja aquela aula interessante com os alunos interessados no tema. Né? Exatamente. E isso aconteceu porque a gente estava falando de alguma coisa que a gente está vivendo, que está aqui na nossa realidade. Bom, o nosso tempo voa aqui, vocês sabem, né, que ainda mais com tantas entrevistadas brilhantes aqui, o meu reloginho já me conta que temos menos de 4 minutos para acabar o programa. Eu quero voltar rapidinho para falar com a Paula, que representa a revista Nova Escola, está falando com a gente lá de São Paulo. Paula, rapidamente, assim como o caso da Mariana, que vocês conversaram com outras alunas de outras escolas também, eu acho que fica um pouco uma provocação para os alunos, para os estudantes que nos acompanham, de também ver que é possível, né? A partir de uma demanda dos alunos, você colocar uma agenda dentro da escola, você fazer uma mudança de algo que parece estanque, imutável, mas sim, com a vontade, a participação dos alunos, é possível, né? Nossa, totalmente. Eu acho que não só as meninas feministas, as jovens feministas, como os outros movimentos de minoria, os jovens negros, os jovens LGBT, eles estão mostrando cada vez mais que não vão ficar quietos, e eles não devem ficar quietos mesmo. Se algo incomoda, se eles querem provocar mudanças na sociedade, que eles comecem pela escola, que eles comecem perguntando para as gerações anteriores: por que vocês estão reproduzindo isso? Vamos conversar, não é bem assim que funciona, né? Eu fiquei muito orgulhosa das meninas que eu conheci nessa matéria, não só a Mariana, mas, enfim, as meninas de 10 anos do Éden, que foram a capa, outras meninas de várias cidades com quem eu conversei e que acabaram nem entrando na matéria, me mostraram que é um movimento muito maior do que a gente imagina, sabe? Eu espero muito, de verdade, que traga mudanças significativas, assim, que não seja só uma coisa passageira. Eu acho que não é, na verdade. Eu acho que todo mundo tá balançado e vai mudar para melhor daqui para frente. Algo me diz isso também, Paula, que esse movimento a gente está só aí vendo ele efervescer, ele borbulhar aí com uma novidade, mas que vai tomar conta assim do movimento estudantil como um todo, e essas mudanças vão fazer parte aí dos próximos anos da vida educacional dos nossos estudantes brasileiros. Preciso já me despedir de você, Paula, então muito obrigado e parabéns pelo trabalho aí na revista Nova Escola por trazer esse tema do feminismo. Obrigada a você. Valeu. Tchau. Deixa eu aproveitar aqui rapidamente que eu estou com o computador na mão e vamos mostrar a capa da revista Nova Escola. No site, na verdade, você consegue acessar e ter acesso à revista na íntegra, a reportagem toda. Você acessa novaescola.org.br. Aqui talvez você não consiga ver tão bem o destaque da capa, mas basta acessar aí para você conseguir encontrar esses conteúdos na íntegra, falando sobre feminismos. Nosso tempo já está estourado aqui, então preciso agradecer as três pela presença e foi um prazer mesmo conversar com vocês, trocar ideias no Conexão de hoje. Muito obrigado. A gente que agradece. Você de casa,
Muito obrigado pela companhia de sempre. A gente espera aqui que as nossas provocações não acabem com o nosso tempo do programa aqui. Leve adiante esse bate-papo aí para sua roda de amigos, para sua família, para dentro da sua escola, tá certo? Feminismo não é causa só de mulher, não, e nunca será. Então, fique ligado, Conexão Futura, para reassistir esse programa. Você pode acessar o nosso site ou então aqui na tela da TV de segunda a sexta, nos horários, o endereço, tudo aqui embaixo. Um abraço para você e até a próxima.